Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa esta edição com a notícia sobre a recuperação da economia. O PIB, que é a soma de bens e serviços produzidos pelo país, registrou um crescimento de 0,2% no último trimestre. É o segundo trimestre consecutivo de crescimento depois de 2 anos de retração. O destaque ficou para o consumo das famílias, que cresceu pela primeira vez em mais de 2 anos. Sobre esse assunto, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que as medidas adotadas pelo governo para recolocar o Brasil no caminho do crescimento começam a mostrar efeitos. O ministro destacou que as empresas estão voltando a contratar, que a inflação baixa e a queda dos juros contribuem para a retomada do consumo das famílias. De acordo com Meirelles, a retomada de atividades econômicas vai se fortalecer nos próximos meses e o Brasil vai entrar em 2018 num ritmo forte e constante. E na China, o presidente Michel Temer comentou o resultado do PIB. O Brasil está crescendo, está se recuperando, vocês viram os 720 mil empregos nesses 90 dias, né? Também revelação de que o Brasil está melhorando. E nós todos estamos impressionadíssimos com o interesse da China pelo Brasil. Quem assistiu aos eventos de hoje, a reunião que tivemos com o presidente do Conselho Consultivo, com o presidente, ou primeiro-ministro, e agora com o presidente Xi Jinping, verificou a dimensão extraordinária que a China dá ao nosso país. E os comentários vários nestas reuniões que tivemos foram exatamente a respeito da recuperação que o Brasil está tendo. O presidente falou ainda sobre a retomada de empregos, que também volta a ganhar fôlego no país. Nesses 90 dias, nós conseguimos 720 mil vagas, portanto, diminuiu o desemprego em 720 mil vagas. O presidente Michel Temer continua na China este fim de semana, onde participa de reunião dos países do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Você pode acompanhar todos os detalhes dessa viagem durante a nossa programação. Os dados do desemprego apresentados pelo IBGE mostram que no trimestre de maio a julho, o número de desempregados caiu de 13,6% para 12,8%. Aos 20 anos, Felipe viveu o mesmo drama de milhões de brasileiros, o desemprego. Tá bem complicado, eu mandava currículo, tinha pouca resposta. Sabe, de sair para entregar, se inscrever em site de emprego, estava bem complicado, não chegava a nada. Depois de muito procurar, em maio, o técnico em informática conseguiu um trabalho com carteira assinada. Fiquei uns 5 meses atrás de emprego, até em maio eu consegui. Aí eu arranjei esse emprego aqui no centro, tudo, trabalhando com informática, fazendo mais ou menos o que eu fazia, assim, é bem diferente, mas porque é uma escala bem maior do que na assistência, né? Mas agora registrado? Agora registrado, tudo dentro da lei certinho. Assim como Felipe, mais de 720 mil brasileiros voltaram a trabalhar entre os meses de maio e julho, uma redução de 0,8 ponto percentual em relação ao chamado trimestre imóvel anterior, entre fevereiro e abril. Com essa queda, a taxa de desocupação do país caiu de 13,6% para 12,8% da população economicamente ativa, o que equivale, de acordo com o IBGE, a uma redução de 5,1% do total de desempregados, que, em números gerais, caiu de 13,3 milhões para 12 milhões e meio de pessoas. Resultado, na opinião do vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, da melhora do ambiente econômico e de negócios, motivada pelas ações do governo federal. O governo aprovou aí projetos importantes, limitou o controle dos gastos públicos, aprovou a reforma trabalhista, que de certa forma vai flexibilizar e vai melhorar as condições de trabalho. As empresas, há sinais claros que a indústria está começando a aumentar o pagamento de horas extras aos empregados que estão empregados, sinal que está tendo já um aumento de procura por bens industriais, a produção industrial já mostrou um crescimento. O número de empregados sem carteira assinada cresceu 4,6% em relação ao trimestre anterior. São mais de 460 mil pessoas nesta situação, num total de 10,7 milhões de brasileiros. O número de trabalhadores por conta própria aumentou 1,6% no período e chegou a 22,6 milhões.
Com esses aumentos, entre maio e julho, a população ocupada no Brasil chegou a quase 91 milhões de pessoas, 1,4 milhão a mais do que no semestre imóvel anterior. A expectativa de especialistas do mercado de trabalho é de que as contratações continuem e ganhem ainda mais fôlego a partir da entrada em vigor da nova legislação trabalhista. A ideia da reforma trabalhista, ela vai gerar condições de reduzir custo do Brasil e vai gerar condições maiores de emprego formal e maior previsibilidade ao empresário, seja micro ou seja de grande empresa. É o que espera quem já enfrentou o desemprego. Conheço bastante gente que voltou a ter oportunidade nesse meio tempo que eu tive também. Espero que o desemprego caia. Em alta também está a indústria automobilística, que registrou em agosto o melhor resultado em venda dos últimos 20 meses. Os dados são da Fenabrave, que é a Associação dos Revendedores. Em agosto foram vendidos 216.500 carros, caminhões e ônibus. Também foi a primeira vez neste ano que as vendas ultrapassaram 200 mil unidades. Agosto deste ano foi 17,7% melhor do que o mês passado e 17,1% do que julho. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, determinou a paralisação de todos os procedimentos sobre direitos de mineração na área da Reserva Nacional do Cobre e Associados, o RENCA, que fica nos estados do Pará e Amapá. O ministério vai debater com a sociedade sobre as alternativas de proteção da região, inclusive propondo medidas de curto prazo para combater atividades ilegais já em curso. Em 120 dias, o Ministério se comprometeu em apresentar ao governo e à sociedade as conclusões desse debate e medidas que promovam o desenvolvimento sustentável da região da RENCA, com a garantia da preservação da reserva. Em nota, o ministro disse que a iniciativa de suspender os procedimentos para mineração da RENCA se deu em respeito às legítimas manifestações da sociedade e à necessidade de esclarecer e discutir as condições que levaram o governo à decisão de extinguir a reserva. Esta edição termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.